A gente segue adiante aqui até para repercutir ainda os reflexos dessa pesquisa que foi bombástica, foi ali realmente um terremoto nas possibilidades, os prognósticos do governo federal. Olhando adiante, a gente repercutiu ontem que não foi a boca do jacaré da desaprovação ante a aprovação do governo federal, que abriu quase virando a boca de um chifre de rinoceronte rumo à estratosfera, com a desaprovação do governo subindo. Mas a nova pesquisa da Genial Quest também testou, pessoal, os diferentes cenários para a eleição presidencial de 2026. 2026 já começou. E olha, mostra que o presidente Lula teria 41% dos votos numa corrida presidencial contra 40% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, contra 39% da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e 38% do governador do Paraná, Ratinho Júnior. E o levantamento traz outros dados, como 66% dos entrevistados acreditando que Lula não deveria ser candidato à reeleição. É uma taxa muito semelhante ao que o povo americano dizia, rechaçando a vontade de Joe Biden se concorrer na eleição de 2024. E para 65%, ou seja, 1% a menos, Bolsonaro deveria abrir mão de vez de qualquer sonho de se reabilitar politicamente, encarar mais um pleito e apoiar outro nome. Enquanto isso, 40% da população tem mais medo da reeleição de Lula do que da volta de Jair Bolsonaro, enquanto 45% tem mais medo da eventual volta do ex-presidente de Eldorado Paulista e também do Vivendas da Barra, Jair Bolsonaro. Bom, voltando aqui para a discussão, o que esses números refletem para vocês? Claro, a gente sabe que pesquisa é foto e que uma eleição é uma maratona, muita água para passar debaixo dessa ponte, mas não deixa de ser aqui um referencial para pautar esse debate que eu quero iniciar aqui com Mano Ferreira. Vamos lá. Um quarto nome também empata com o presidente Lula na pesquisa, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Olha só, a verdade. A primeira coisa que me chama a atenção... Já estou performando tão bem assim. Estamos aqui brindando um belo vinho no Piratini depois disso. Nossa. A primeira coisa que me chama a atenção é que quase 80% dos brasileiros têm medo relacionado a um líder político, seja Lula, seja Bolsonaro. Isso é bastante sintomático do clima brasileiro, que está mais baseado na rejeição do que na aprovação. E aí vamos ao segundo ponto que eu destaco. O que está ficando muito claro é que o provável resultado na eleição do ano que vem é a derrota do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seja contra quem for. Todos estão empatando numa margem muito parecida. E estamos falando de personagens que têm graus de conhecimento diferentes do público, né? Então, se você perguntar quem conhece o governador Tarcísio, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o governador Ratinho Júnior ou o governador Eduardo Leite, muitos brasileiros ainda não conhecem esses personagens no mesmo volume daqueles que conhecem o atual presidente Lula, que é o político mais conhecido das últimas décadas, né? Candidato a presidente desde 1989. Todo mundo, as pessoas nasceram, Lula já era candidato a presidente. Então, o ponto central é Lula vai perder. Quem que vai ganhar, aí depende de quais vão ser as opções no cardápio. Mas, na minha visão, mostra que, como eu sempre disse, as forças políticas no Brasil sempre foram o petismo e o antipetismo. Quem vai liderar o antipetismo acaba sendo um debate menos relevante. Eis a questão, Jess Peixoto, até porque está muito claro. O que realmente prevalece em pesquisas tão distantes da eleição como essa é o fator recall. O recall é a memória que é gerada, digo, de conhecimento e reconhecimento dos nomes que estão sendo postos. E o Lula teve em 89, 94, 98, 2002, 2006 e 2022, ou seja, enfim, para quem não conhece o Lula nessa altura do campeonato, só se for um bebê recém-nascido ou um bebê reborn, no caso. Então, realmente, ele tem o fator do Jair Bolsonaro também, bem ou mal em múltiplos institutos ainda testado, talvez empatando ou ligeiramente à frente do presidente, e nomes sem qualquer recall nacional, como o governador Tarcísio, o governador Ratinho, enfim, já sendo testados e basicamente ali na margem de erro, numa zona de empate técnico, né? Então, isso eu não considero longe de ser um resultado confortável, muito pelo contrário,
para o atual presidente. E você, o que você acha? Não, é zero confortável. Nesse momento, a comunicação e a lógica, a montagem aí desse processo de reeleição, ela deve estar desesperada. Por vários motivos. André, me chama muita atenção nessa pesquisa que a declaração de quem acha e quer que o presidente concorra à reeleição caiu de 45% para 32% de dezembro até agora. Então, assim, é uma queda muito, muito relevante. E no final do dia, a aprovação também está em queda. E além disso, me chama a atenção nessa pesquisa que a esquerda só tem um nome concorrendo. A esquerda só tem um nome como cara, coragem, momento ali. Enquanto a direita tem um percentual muito grande, nós estamos vendo aí nas imagens, sim, a direita tem um percentual muito grande. E o governo está com essa situação aí de desaprovação há muito pouco tempo da eleição. Isso também, embora a pesquisa ela seja uma fotografia, essa fotografia nos conta algo. Mesmo com mais, como eu posso dizer, mais condição de passar uma mensagem por estar com a máquina pública, nós vemos o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível, que está aí com várias situações judiciais, empatando com o atual presidente da República. Nós vemos uma primeira-dama, uma ex-primeira-dama, performando com pouca diferença com o presidente da República. E nós vemos um pool de governadores que se fortalecem cada dia mais. Então, a realidade é que o cenário para a eleição de 2026, e essa pesquisa da Quest mostra isso, é cada vez mais a direita fortalecida. Resta saber se essa direita ela se unirá para realmente fazer a diferença e levar essa vitória aí, ou vai ficar se atacando. E aí, quem sabe, o presidente Lula e o PT podem ter uma vitória. Uma coisa reveladora, Crinha, foi até de uma conversa que eu tive nos últimos dias com um importante cacique partidário aqui do nosso Brasilzão, onde ele confessou, dizendo assim, olha, pra gente, ou seja, pra gente, leia-se a classe política, a Michelle é melhor. Mas pro Brasil, o Tarcísio é melhor. Eu acho que isso já diz tudo, né? Para a gente entender mais ou menos qual é o raciocínio até de quem vai decidir as nominatas, decidir as chapas ali rumo, quando foi afunilando ali rumo à definição e as convenções partidárias que acontecem ali em julho do ano que vem. Exato. Tem muita água para rolar ainda. E como eu falo sempre aqui, acho que a melhor pré-campanha à presidência desses que são os melhores colocados, né? A maioria deles estão no mandato hoje como governadores, é fazer um bom governo do Estado. E isso tem sido um destaque muito forte para o lado do Tarcísio, né? Como governador aqui do Estado de São Paulo. Acho que esse que é a melhor preparação. Agora, uma coisa interessante dessa pesquisa também é a gente notar que os votos, uma vez que o presidente Bolsonaro permaneça inelegível e escolher um dos outros cotados ali na lista, os votos do presidente se somam à credibilidade que alguns deles já conquistaram diante do público brasileiro. E o mesmo não acontece, que foi o ponto que a Jess trouxe aqui, para a esquerda. Porque nenhum outro nome da esquerda pontua nas pesquisas ou aparece como um nome relevante. Ou seja, se o presidente Lula não for candidato à reeleição, o que era dele vai transferir do zero, vai cair em cima do zero de alguém que talvez ele vai colocar ali, mais ou menos como foi com a Dilma, né? Que ele tira completamente do ostracismo, ou alguém que talvez não é tão popular assim ao olho nacional, e agora vai pegar. Então, a popularidade do Lula, a gente pode entender como talvez o teto de votos, ou talvez o teto da popularidade desse outro escolhido. Enquanto que do outro lado, para o presidente Bolsonaro, você vai ter uma soma da transferência que acontece, não é 100%, mas ela cai em cima da popularidade já conquistada por um desses que estão se pleiteando, a não ser que seja alguém completamente fora aí dessa linha. Então isso é muito interessante também, porque adiciona ainda mais tempero aí para essa escolha, né? Inclusive foi nessa pesquisa que pela primeiríssima vez o nome do agora deputado licenciado Eduardo Bolsonaro foi testado, o Lula ainda ganhando com uma folga considerável, mas é aquilo, foi a primeira vez, a tendência que talvez com o nome dele se consolidando, esses acenos até da própria madrasta dele, que talvez ele vá se consolidando na visão desse eleitorado como o provável postulante dessa ala, né, desse flanco aí mais alinhado ao bolsonarismo. Qual é a sua expectativa, mano? A imagem do Eduardo é mais dura, digamos assim, do que a imagem da Michelle, né? Então, a Michelle consegue dialogar com um público mais amplo do que o do deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive entre o público feminino. Opa! Então, enfim, vamos ver qual será a decisão da família Bolsonaro, mas se fosse para apostar hoje, eu diria que teremos alguém com o sobrenome Bolsonaro e teremos provavelmente um outro candidato de centro ou de direita
no primeiro turno. E aí, quem for para o segundo turno deve ter vantagem contra o atual presidente Lula. Eu vejo, assim, entre os governadores, até entrando nesse ponto, uma força política em torno do Ratinho Júnior muito forte. O Mineiro do Sul. O Mineiro do Sul caladinho, operando, articulando e avançando. Fez um excepcional. Quem vivia ali no estado do Paraná, realmente ele fez um trabalho muito genial em termos do estado. Então ele tem um bom portfólio. Além disso, ele tem um relacionamento muito diverso com os mais variados players aí desse jogo. Seja o governador Tarcísio, seja a família Bolsonaro, seja grandes caciques partidários de outros partidos que não só o PSD. E é uma figura de confiança de um outro nome que é muito forte, que é Gilberto Kassab. Então, quando a gente olha para isso, eu vejo uma articulação muito forte em torno dele. E o que acontece? E o possível impacto de Carlos Roberto Massa. Muito. O Ratinho, junto ali, fazendo campanha no Nordeste com ele. Imagina que ainda tem a questão do Ratinho pai, do Ratão aí, nessa configuração toda. Então, assim, eu acho que ele é um forte candidato. Quando eu olho para a situação Eduardo, embora o Eduardo tenha crescido, o Eduardo está crescendo em termos de visibilidade por uma estratégia muito ruim do governo. Vídeo o presidente Lula mencionando nominalmente, o culpando, responsabilizando. Isso faz aparecer, tá, gente? Isso é ótimo pro Eduardo em termos de publicidade e crescimento de redes. Então, nós estamos vendo nesses últimos dias um crescimento dele em relação a isso, mas eu acho difícil emplacar, principalmente porque eu acho que aí ele precisa voltar para o Brasil. Aí podem ter vários outros problemas. Então, não sei se funcionaria. Sinceramente, o Eduardo Bolsonaro candidato é a maior chance que o presidente Lula tem de ser reeleito. Não à toa, é por isso que ele, na sua entrevista coletiva essa semana, que a gente acompanhou aqui no Morning Show, tentou citar nominalmente quem? O Eduardo Bolsonaro, porque ele está tentando escolher o seu adversário. E a razão disso é simples de entender. Quem de todos esses candidatos tem uma frase dizendo que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal? Alguém que fala isso não terá o voto do centro moderado brasileiro e, com isso, não se elege no segundo turno. Mano, eu discordo muito. Eu acho que o presidente Lula pode perder em vários cenários, mas eu acho que a grande questão é que talvez a melhor pessoa para ele fazer um contraponto, às vezes, vai ser a própria Michelle em questão da situação da experiência. Ou até explorar governadores. Por quê? Porque os governadores já têm, muitas vezes, algum problema ali no seu próprio estado e dá para ter esses cases. Mas o Eduardo Bolsonaro, como o mandato dele foi todo legislativo, existe pouco material de crítica de experiência, talvez, e eu vou até além. Ele é muito incisivo e ele é mais aguerrido. Um debate entre Eduardo Bolsonaro e o presidente Lula no momento atual e vendo o desempenho dos dois, eu acho que a narrativa do Eduardo, ela seria muito mais forte. Então, assim, se eu fosse, conselho aí de graça, sem cobrar, para o presidente Lula, se for para focar em um adversário específico, em fazer esse adversário acontecer, eu acho que é a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Mas é que, na verdade, a Michelle, ela confronta todos os pontos que o Lula se sustenta, né? Ela, por ser mulher, por ser evangélica, o PT tem tentado se aproximar cada vez mais e falhando do público. Falhando, obviamente, porque a essência ali já não bate. Então, tem várias coisas que o Lula não consegue nem atacar na veemência que ele gostaria, porque a experiência, senão ele sai pelo ponto, o tiro sai pela culatra. Ele vai sair de machista, ele vai sair de cristofóbico, ele vai sair de uma série de outras nomenclaturas que um dia eles se usaram, né? Vamos deixar isso muito claro. Agora, essa mesma cobra aí vem picar ele pelo calcanhar. Acho que a Michelle é a candidata que congelaria, não estou dizendo que ela é a melhor candidata, mas estou dizendo, nas narrativas do presidente Lula, ela congelaria quase todas. Agora, uma das questões mais repercutidas recentemente é, será que o presidente Lula de fato vai encarar? Será que ele ainda tem tônus, força, disposição para encarar isso? O sujeito está agora ali no Champs-Élysées recebendo camisa do PSG da mão do Macron com Lula 10, com a gravata, a famosa gravata que ele utilizou nos depoimentos ali ao ministro Sérgio Moro, que eternizou aí nos anais da história brasileira. Não me parece alguém que está prestes a abrir mão do poder. E, claro, me lembro muito da eterna frase do Ciro Gomes, que tem um PhD no lulismo, onde ele diz que o PT é que nem sombra de mangueira, o Lula é que nem sombra de mangueira, não cresce nada embaixo. Então, não me parece que qualquer um possa segurar esse bastão. Eu acho que... Para finalizar, Jess Peixoto. Não, eu acho que talvez ele não concorra, porque eu acho que o Macron vai oferecer um cargo vitalício, porque eles têm uma amizade, assim. E talvez ele fique ali pela frente. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que
é meio óbvio já que ele é escolha 1, a não ser que uma coisa muito adversa aconteça. E eu não acho que há outra escolha, tá? Eu acho que esse é o ponto. Não dá pro Haddad concorrer. Alguém que tá taxado de taxade, não dá pra ser uma pessoa que tá concorrendo ao cargo de presidente. Isso tem uma mácula muito pesada. E não tem outros nomes, né? O Boulos não conseguiu ser prefeito aqui da cidade de São Paulo. Outras pessoas não performam tão bem, então obviamente é ele. Mas eu acho que a dificuldade dele é, seja Michele, seja Eduardo, seja Ratinho Júnior, seja Caiado, quem for. Se a direita, ela decidir ter uma pauta principal e uma união em torno da oposição, dificilmente o governo vai conseguir ganhar, ainda com a máquina na mão, por conta dos vários desgastes desse governo e porque o presidente Lula, ele não tá mais... Isso tem a ver com a idade, não tem um problema isso, que é, ele não tem mais o vigor dos tempos passados. Ele não é mais o Lula de 2002, que era muito incisivo no debate, que ia pra cima, que falava mesmo. E mais, eles têm vários mandatos. Quando você é oposição, é muito mais fácil ter narrativa. Quando você é governo, todos os problemas são seus. Então, isso agora volta pra eles com uma certa dificuldade. Eu lembro de uma das frases mais ácidas da história da política brasileira, do governador biônico de Minas Gerais, o Milton... Aí você me pegou. Milton Leite, onde ele dizia que criticar o governo é tão bom, mas tão bom, que não deveria ser apenas monopólio da oposição. Não é verdade? Não é verdade? Sejamos sinceros.